Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito conosco, pelas bênçãos, pelas provações. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos estudado, hoje já é o terceiro sábado que nós estamos estudando sobre a família e os seus desafios atuais. Eu espero que hoje eu consiga concluir este tema, para a gente estar entrando em outros temas sobre família. E nós vimos no decorrer desta lição que existem muitos desafios em que nós, como família cristã, precisa estar atualizados para eles e também ter como vencê-los, porque esses desafios nós precisamos vencê-los. Você viu que começou as Olimpíadas, né? Quantos vão ganhar a medalha de ouro em cada modalidade? Uma pessoa, né? Ou então um grupo de pessoas de um determinado país. Então nós também devemos viver a nossa vida como família também em busca de ganharmos a medalha de ouro, em busca de vivermos uma vida sadia diante de Deus. E aí, ao longo do estudo, nós vimos os ataques sobre o casamento. Nós vimos que começou lá no Éden, começou com o primeiro casal. Nós vimos também a instituição da família, o que é família, como é formada a família. Nós vimos que a família é heterossexual, é um homem que se casa com uma mulher, e aí depois vem os seus filhos, e isso é a constituição da família. Nós vimos que Satanás tem atacado de uma forma muito brusca as famílias, no sentido maior que a gente viu no sábado passado, na infidelidade conjugal. O mundo, Satanás, os nossos desejos, tudo está influenciando para que as pessoas estejam sendo infiéis no seu casamento. E com isso, muitos lares têm se despedaçado. Nós vimos também que a ausência de Deus no lar tem causado muita destruição das famílias. Era comum a gente ver antigamente os pais fazendo os devocionais diários, até porque a vida não era um corre-corre como é hoje, mas há muitas famílias que têm tirado Deus de ser o centro do seu lar, têm sofrido grandes e graves consequências. E hoje à noite nós vamos observar como nós podemos estar fortalecendo o nosso lar contra os ataques do mal. Você pode pensar que existe muitas receitas que podem fazer com que isso dê certo. Mas eu quero dizer para você que uma receita imprescindível que você tem, que é algo que eu tenho falado à igreja incessantemente neste tempo que eu estou com vocês, é o apego com as coisas do Senhor. Você precisa se apegar com as coisas do Senhor. Você precisa se apegar com a oração ao Senhor. Você precisa se apegar com a leitura da sua Bíblia, com estudos, com a sua presença em todas as programações que possíveis você vir. Então venha. Tudo isso nos fortalece para estarmos assim firmes contra os ataques de Satanás, os ataques do pecado da nossa carne contra as nossas famílias. Você deve conhecer famílias que foram despedaçadas por conta de pecado, e aí o mais variado possível. Então nós temos exemplos que nós precisamos olhá-los e trazer como objetivo para a nossa vida, que a gente não vai cair no pecado em que muitos caíram. A partir do próximo sábado, nós vamos começar a ver algumas famílias que a Bíblia narra, algumas que tiveram um bom proceder, que nós devemos imitá-los, e outras que tiveram um proceder muito ruim, e que a gente deve evitar ser parecido com essas famílias. Mas, irmãos, a primeira consideração desta noite é que neste mundo, no sistema deste mundo, a inversão de valores. E você tem observado isso acontecer, como que frequentemente a inversão de valores está fazendo com que muitas famílias sejam destruídas. E você consegue observar isso
Se você é alguém que assiste, né, que não era para estar assistindo, mas se você for alguém que assiste novelas, você vê ali a inversão de valores. Hoje é bonito quando você é mal criado. A novela faz com que seja bonito quando você responde para os seus pais, quando você consegue ter 2, 3 mulheres, ou a mulher ter 2, 3 homens escondidos e consegue fazer com que ninguém saiba. Traz com que isso fosse algo bom, produtivo para você. E a gente consegue observar essas inversões de valores. Se você for fazer uma pesquisa dos escritores das novelas, são pessoas iníquas, são pessoas que estão extremamente distanciadas dos valores que a palavra de Deus prega. Por isso, irmãos, nós não devemos observar estas novelas e nem dar nenhum tipo de algo positivo para aquela novela. Diz, olha, mas ela é ruim nisso, mas nisso aqui ela é boa. Irmãos, não existe nada bom que a mídia está trazendo para você, que essas novelas têm trazido a nós. Nós tivemos um caso ontem ou foi anteontem, das Olimpíadas. Eu não sei quantos viram nas redes sociais o que foi feito. Fizeram como uma remontagem daquela mesa da última ceia, em que o nosso Senhor estava com os seus discípulos, e ali sentaram várias pessoas que são zombadores, que são escarnecedores dos valores cristãos, e ali fizeram como se fosse algo parecido, né? Teve a ceia do Senhor, e ali estava tendo a ceia deles também, né? Como se fosse representando um Senhor Jesus e os 12 discípulos. Irmãos, eles zombam, eles querem inverter os valores, eles querem inverter os valores da família. Antes, a família era algo precioso, hoje está para segundo plano, né? Você faz a sua vida, o que você quiser, e depois você cuida da sua família. Nós entendemos que a Bíblia nos ensina que a instituição da família foi antes de todas as outras coisas. Nós precisamos amar os nossos familiares, nós precisamos de uma maneira especial, como a Bíblia fala em Efésios, o marido amar a sua esposa, a esposa respeitar e se submeter ao seu marido, e os filhos também serem obedientes aos seus pais. Isso precisa ser feito. O que nós também temos observado é a tecnologia que tem se aumentado, a ciência que tem se multiplicado, tem sido um instrumento de mal, um instrumento do mal para muitas famílias. A televisão, a internet, as redes sociais, elas têm sido usadas traiçoeiramente por Satanás, pelos seus demônios, e têm conseguido assim contaminar preciosas vidas. E nós vimos que não é só dos adultos, tem contaminado agora as pequenas crianças que já têm acesso à internet, que já têm acesso a um celular. Então nós precisamos entender que a tecnologia, ela tem o seu lado bom, ela tem algo de útil a nós, mas ela também pode ser algo muito prejudicial. E nós, como pais, como mães, nós precisamos estar sendo aquele que vai reger se está tendo um bom uso ou se está tendo um mau uso. E aí eu coloquei aqui algumas coisas sobre a tecnologia que traz algo positivo para as nossas vidas. A tecnologia possibilita as informações. Hoje, quando a gente quer saber sobre algo que acontece no mundo, você precisa apenas abrir o seu celular e colocar, ou até falar últimas notícias, e ele vai trazer toda a informação necessária. Né? Você tem alguma catástrofe? Na semana passada, um candidato à presidência dos Estados Unidos sofreu um atentado e no mesmo instante já estava sendo noticiado na internet e também nos canais de televisão. Então, a tecnologia ela possibilita muita informação. Ela também otimiza o tempo. Às vezes, o tempo que se precisava para fazer algo era tão grande, hoje você pode agilizar isso através da tecnologia. Né? Você não precisa fazer uma viagem para São Paulo para resolver um problema. Hoje você pode fazer uma videoconferência. Não sei se alguns irmãos aqui, quando foram se aposentar pelo INSS, tiveram que fazer uma entrevista, né, pessoalmente lá no INSS, e aí você conversava, você levava os seus documentos para ser
hoje é feito por videochamada. Hoje você faz uma videochamada e já consegue conversar com o juiz, com o representante de INSS, e ali é feito o que precisa. Também em curta distância, né? Algumas pessoas têm familiares longe do Brasil. E aí você pode agora não apenas conversar ouvindo sua voz, mas você pode fazer uma videochamada e você vê, e você pode acompanhar o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Também pode fortalecer relacionamentos, também pode construir amizades, também pode ser um canal que divulga o Evangelho. A tecnologia está aí para isso também, né? Nós temos feito isso agora através dos estudos, e a gente pode, através também da tecnologia, estar colocando no nosso status. A gente também pode estar, através dela, colocando versículos bíblicos, dando palestras, fazendo com que o Evangelho seja divulgado. Pode também ser um canal de bênção para nossas vidas. Então, nós vemos que a internet ou a tecnologia tem algo bom e a gente precisa usufruir disso. Mas existe também o uso errado da tecnologia. E aí eu listei alguns. O tempo excessivo nas redes sociais. Isso tem sido algo que prejudica tanto o indivíduo quanto a família, né? O uso excessivo, o passar muito tempo. E Eclesiastes diz que tem tempo para tudo. Então, deve ter um tempo para que você use as redes sociais, que você use a tecnologia. É muito fácil hoje nós encontrarmos, né, famílias que usam excessivamente a tecnologia e que não se tem mais o convívio que se tinha antigamente, porque já não tinha essa tecnologia. Então os filhos, os pais tinha mais uma interação, porque não tinham outra coisa para fazer, então ficavam juntos. E hoje, por conta da tecnologia, tem pessoas que têm gastado muito tempo em frente às telas. Também nós vemos o uso errado com postagens egoístas. Por incrível que pareça, há muitos crentes que começam a colocar e publicar coisas egoístas. E aí começam até o que eu coloquei outra aqui, conflitos e desabafos no mundo virtual. Você já deve ter visto alguém que quando está com raiva, começa a colocar indiretas, né, no seu status, ou no Face, ou em qualquer uma rede social. E aí ela não tem coragem de enfrentar os seus problemas e fica colocando ali algumas indiretas, né, para que seja as outras pessoas, ou a pessoa que está fazendo algo a ela, possa entender o que ela está fazendo. Isso é o uso errado da tecnologia. Também nós vemos a exposição demasiada da vida pessoal. Então tem pessoas que colocam tudo que está acontecendo na sua vida nas redes sociais, está colocando tudo que vai fazer, e aí a gente tem alguns problemas que isso pode causar, né? Alguém pode conhecer você tanto que pode fazer algo ruim para você, porque ele sabe onde você está, qual a hora que você faz, quem está na sua casa, o que está acontecendo com você. Então ele tem toda a sua história acontecendo ali para ele assistir, para ele ver, e aí ele pode estar usando isso para o mal. E nós temos visto muitas pessoas que até perdem sua vida por estar colocando tudo que fazem nas redes sociais. Nós temos também visto essa questão da exposição demasiada, os reality shows que têm acontecido no mundo afora, né? A gente conhece aqui no Brasil como A Fazenda, Big Brother, em que uma câmera fica ligada, né, 24 horas, mostrando a você o que se passa, né, 24 horas na vida de algumas pessoas. Isso é um perigo, isso é um uso errado da tecnologia. Eu listei aqui o quinto, algo que eu tenho falado aos irmãos que tem conseguido, Satanás tem conseguido ter bastante vitória nesta área, que é os sites pornográficos. Cresceu, irmãos, absurdamente os usuários de sites pornográficos. Então, o tráfego da internet, se eu não me engano, quase 80% do tráfego da internet, eu posso estar errado nesse dado que eu li essa semana, mas acredito que seja 80%, é sites pornográficos. Então, todo mundo está usando a internet, 80% deles estão
usando, né, vendo fotos, vendo vídeos pornográficos. E isso é um uso também extremamente errado da tecnologia. Também muitos bate-papos desnecessários e perigosos. Muitos adultérios começam com simples mensagens pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por outro aplicativo de mensagem. Então, tem pessoas que fazem também uso errado nisso, que é tão desnecessário e perigoso. E o último que eu coloquei é o distúrbio do sono. Muitas pessoas estão entrando em um distúrbio do sono porque quando pegam o celular, quando vão dormir, não conseguem dormir. Então ficam ali, entram pela madrugada, algumas veem o dia amanhecer e não dormem. Então ficam com este distúrbio que vai acarretar problemas durante toda a vida deste indivíduo. Então, a tecnologia tem algo bom e algo que nós devemos aproveitar, mas tem algo também muito prejudicial que nós devemos evitar de todas as maneiras. E eu quero dizer para você, a terceira consideração nesta noite, que é necessário nós tomarmos uma decisão sobre as nossas famílias. E a decisão está lá em Josué 24:15, que nós lemos na semana passada, que Josué afirma e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, tomar esta decisão. Nós precisamos lutar contra este ataque que está tão fortemente sendo feito de todos os lados, de todas as maneiras, a nossa família. Nós precisamos ter sucesso nesta área. E para isso nós precisamos tomar esta decisão. Nós precisamos tomar essa posição e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo 128, que é muito conhecido dos irmãos, o versículo 1 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E se você conhece este salmo, ele vai colocar as bênçãos que se traz em você temer ao Senhor e andar com o Senhor. Ele vai falar sobre a mulher, vai falar sobre os filhos e vai dizer que a família será uma bênção se temermos ao Senhor. É necessário, irmãos, nós tomarmos esta posição. É necessário a gente temer a Deus e andar nos seus caminhos. Mas também é necessário a gente entender que a edificação do nosso lar deve estar sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 e o versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. E aí a gente não precisa explicar, porque você sabe que se você construir algo sobre algo, sua casa sobre algo sólido, com certeza a sua casa vai ficar firme. E quem é a nossa rocha? O Senhor Jesus Cristo. Por isso por isso é necessário nós edificarmos a nossa família, o nosso lar, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre os preceitos que Ele ensinou, sobre as regras que Ele estabeleceu. Porque lá no versículo 27, diz assim, versículo 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí caindo as chuvas, transbordando os rios, soprando os ventos, batendo com força contra aquela casa, ela desaba, sendo grande a sua ruína. Por isso, irmãos, que é importantíssimo, é de extrema importância nós estarmos arraigados, nós estarmos construindo sobre o Senhor Jesus Cristo. E se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, ou se você ainda não conhece por inteiro aquilo que a gente pode conhecer sobre o Senhor Jesus Cristo, eu sugiro a você que você comece lendo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois discorra nas cartas.
nas cartas dos apóstolos, naqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo, para que você conheça o Senhor Jesus Cristo, para que você estabeleça com Ele um relacionamento, para que você possa construir sobre Ele o seu lar, a sua família. Hoje, irmãos, mais do que nenhum tempo, é necessário a gente voltar aos padrões que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos voltar aos padrões que foram estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tomar esta posição firme em manter o nosso lar sadio, em manter o nosso lar com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar esta homilia nesta noite, pedindo que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, mostra onde nós devemos nos basear para tomarmos esta decisão. Romanos capítulo 12 e o versículo 2, que diz assim: e não vivam, vou ler a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a base é essa. A base é a gente não viver nos padrões deste mundo, mas estarmos sendo transformados pelo Senhor nosso Deus. Então é isto que nós devemos fazer. Em Filipenses 4 e 8, Paulo usa esse texto para dizer que nós precisamos colocar na nossa mente tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. E aí diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero dizer aos irmãos que possamos olhar com outros olhos para a nossa família. Se em alguma relação, se em algo da nossa família está sendo destruído por esses ataques de Satanás, que você possa se posicionar e dizer: olha, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Não apenas em alguns minutos do dia, ou apenas alguns dias da semana, mas eu servirei ao Senhor para sempre. Eu estarei depositando o estudo da palavra de Deus na minha vida, estarei também colocando na minha vida tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é amável. Eu posso afirmar para você que se você tiver essas convicções e colocar em prática, a sua família vai ter sucesso. Mas se você não estiver baseado naquilo que a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus ensina, e nós vamos ver isso na semana que vem, que pode ser algo extremamente destrutivo para a sua família. Por isso, vamos gastar tempo com a nossa família. Vamos aproveitar o tempo, vamos remir o tempo. E vamos aproveitar para quando estivermos juntos em família, estarmos estudando a palavra de Deus, estarmos glorificando também ao nosso Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na tua casa para engrandecer o teu nome. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Peço também, Senhor, pela família do Júnior, que perdeu a sua filha, que o Senhor possa estar consolando o seu coração neste momento de tristeza, de pranto, que o Senhor possa estar consolando, lembrando a ele a grande esperança daquilo que o Senhor nos prometeu, que é estarmos um dia todos juntos, independente de alguns já terem partido, que estaremos juntos com o Senhor para sempre nos ares. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso e tem feito com que a gente tenha o prazer de estarmos na tua casa para te louvar. Que o Senhor aplique isso a todos os irmãos desta igreja e que nós possamos ser luzeiros aqui
nesta localidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.